Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe. Não te perguntou nada. A gente se entende, a gente conversa todos os dias. E é sobre isso. Então, muita gente me pergunta como é ter um casamento duradouro e feliz. Todo mundo sabe.